Então a gente vai entrar na discussão das hemorragias, né? Os transtornos hemorrágicos, a gente passou pelos transtornos de hipercoagulabilidade, e aí o livro vai trazer algumas premissas para a gente pensar sobre transtorno hemorrágico, né? Então, os transtornos hemorrágicos, por exemplo, podem dever-se a defeitos de alguns fatores que contribuem à hemostasia. Quais são? São as plaquetas, os fatores de coagulação de fato e o vaso sanguíneo, né? A própria integridade do vaso sanguíneo. Então, esses são os 3 pontos, né, em que a gente pode ter disfunção. Número na função das plaquetas, nos fatores de coagulação e na integridade do vaso, né. Então o livro vai separar, as doenças são separadas de acordo com essa classificação, e aí o livro vai separar para a gente compreender melhor, né. Então a gente tem a hemorragia relacionada com os transtornos plaquetários. Esses transtornos podem ser de contagem de plaqueta ou função de plaqueta, né. Então a gente tem a trombocitopenia, por exemplo, que é a menção à contagem de plaqueta, por diversos motivos. E a gente tem a função plaquetária deteriorada. Então são essas duas separações que o livro vai fazer para a gente, certo? Se a gente inicia aqui, o livro traz que a diminuição da quantidade de plaquetas pode ser por, outra vez, dois tipos de falha: ou uma redução na produção das plaquetas, ou uma destruição maior das plaquetas, né? Ou não se produz plaqueta, ou se começa a destruir plaqueta por dois motivos. Ou uma função deteriorada das plaquetas, certo? Função deteriorada não vai trazer para a gente a diminuição da quantidade, e sim a função de fato, que não vai ser efetiva, né? E aí o livro traz a informação de que na hemorragia espontânea, usualmente ela os transtornos de plaquetas usualmente estão relacionados com as membranas mucosas e a pele, né. Então a gente vai ter nariz, boca, tubo digestivo e cavidade uterina, ou então a pele de fato. E na pele, a hemorragia cutânea, ela se apresenta de duas maneiras, que são as petequias, né, que a gente já conhece, e essas zonas púrpuras de magulhaduras, que o livro traz esse termo, que é contusão, né? Então são zonas roxas de contusão. Na figura 26.4 a gente pode observar, e aí ele traz aqui pé com púrpura aguda e petequias. Então esse é o momento em que eu observo aqui uma púrpura aguda, ou talvez seja nessa região mais posterior, mas me parece que é esse ponto. E as petequias são essas bolinhas todas vermelhas, né, micropontos de hemorragia. Então, quais são os pontos de discussão para condições em que a gente observa a trombocitopenia, né, diminuição no reconto das plaquetas? A possibilidade da diminuição da produção, possibilidade da diminuição da sobrevivência e a possibilidade de maior sequestro no esplênio, no baço, né? Então, trombocitopenia é um termo que a gente utiliza para identificar a condição do reconto de plaquetas menor a 150 mil por microlitro, né? E aí pode ser relacionado a essas três possibilidades, né? Descenso de produção, aumento do sequestro no baço e descenso da sobrevivência de cada uma desses elementos, cada uma dessas células. E aí a gente tem que, na diminuição da produção, por exemplo, pela perda da função da medula óssea, a gente vai ter a anemia plásica, né, que também vai se apresentar com trombocitopenia, porque a gente perdeu a função da medula óssea de modo geral, né, e não vai ter possibilidade de produzir trombócito. Na leucemia, por exemplo, também é a mesma coisa, né? A gente tem um preenchimento da medula óssea com células malignas que não dão lugar à produção de trombocito. Na radioterapia e fármacos também podem induzir essa depressão da função da medula óssea, e algumas infecções específicas, como o vírus do HIV, né, e o citomegalovírus. Então, todos esses aqui, todos esses motivos podem estar relacionados à diminuição da produção de trombócitos na medula óssea. E aí a gente vem para um aumento no sequestro, né? Então, nos casos em que a gente observa, normalmente o baço sequestra de 30% a 40% das plaquetas e depois libera elas na circulação. Num caso em que a gente tem esplenomegalia, por exemplo, a gente vai ter
que até 90% dessas plaquetas podem ser sequestradas pelo fígado, e aí, como consequência, a gente tem uma muito menor quantidade na circulação. Essa condição é chamada de trombocitopenia hiperesplênica, e o livro sugere que a gente tem a opção terapêutica de esplenectomia, né, para reduzir esse sequestro excessivo. E aí a redução da sobrevivência pode estar relacionado com mecanismos imunitários ou mecanismos autoimunes, né? Então, se a gente tem anticorpos antiplaquetários, por exemplo, né, contra autoantígenos das plaquetas, que é o caso das transfusões de sangue ou na gravidez, a gente tem uma redução na sobrevivência de plaquetas, né? Essas plaquetas vão morrer porque a gente tem mecanismos autoimunes atacando essas plaquetas aí. E geralmente os anticorpos vão se dirigir às glicoproteínas que estão na membrana, aquelas GP2B e 3A ou GP2B9 aqui, mas são proteínas que têm conformações específicas e parecidas, e a gente já sabe a função de GP2B3A, né? E aí o livro cita também que algumas destruições podem ser não necessariamente mecanismos autoimunes, mas lesões mecânicas de fato, né? Então, válvula cardíaca prostética, hipertensão maligna que vão estreitando os vasos, a própria válvula cardíaca vai atrapando, aí vai pegando mais plaquetas da circulação.
A gente vai falar sobre a trombocitopenia induzida por alguns fármacos, né? E aí o livro cita que tem alguns fármacos como a quinina, quinidina e alguns outros antibióticos que possuem sulfas, eles vão produzir aí podem produzir uma trombocitopenia por uma reação autoimune, né? Então, uma resposta antígeno-anticorpo, formação de alguns complexos que vão gerar ali uma cascada imunológica e a gente vai ter liberação de fatores de complemento, né, de componentes do complemento e uma lise das plaquetas mediada pelo complemento, né, então ela pode ser induzida por alguns fármacos desses tipos. E aí a trombocitopenia induzida por heparina, né, então o que a gente tem, né, a heparina ela funciona como anticoagulante, né? Então ela de fato é, ela deveria não, na verdade, não produzir uma trombocitopenia, mas interferir com a cascada de coagulação e não deixar com que a gente tenha um processo coagulatório tão facilmente, né? Mas em algumas pessoas, 10% das pessoas tratadas com heparina têm trombocitopenia transitória leve, porém os que a gente se preocupa mais são esse 1 a 5% das pessoas que sofrem acidentes trombóticos, né? Que é isso que o livro está chamando mais atenção. Então a gente vai ter uma reação também imunitária contra o complexo da heparina, o fator plaquetário 4 e uma ativação não desejada da cascada de coagulação. Então o livro traz para a gente a compreensão de uma próxima condição, que é a púrpura trombocitopênica imunitária, né? Então, pelo nome trombocitopênico imunitário, a gente já imagina que tem um mecanismo autoimune que está diminuindo a contagem de plaquetas, né? E aí, a sigla é PTI, e a gente tem que é uma doença autoimunitária, né? Vou marcar aqui, uma doença autoimunitária que causa a formação de anticorpos plaquetários e destruição excessiva das plaquetas. E aí ela pode ser primária ou idiopática e secundária a algumas outras doenças, como AIDS, lúpus, síndrome antifosfolipídico, leucemia linfocítica crônica, linfoma, hepatite C e alguns medicamentos como a heparina e a quinina. Então, esses são os motivos por qual ela aparece secundariamente, né, essa púrpura trombocitopênica imunitária, ou então ela pode ser primária de fato. Ocorre geralmente em crianças menores de 5 anos de idade ou até 5 anos de idade, ele tem início repentino de petequias e púrpura e é um transtorno autolimitado, né? Então depois o livro traz aqui pra gente, por exemplo, que o tratamento pode, a pessoa diagnosticada com púrpura trombocitopênica imunitária, ela pode estar bem sem tratamento, né? A não ser que ela tenha casos graves de fato, e a gente vai ter eventos graves de fato, e a gente vai ter um tratamento sugerido com corticosteroide no início. Seguindo, então, a etiologia e patogênese da púrpura trombocitopênica imunitária seria, né, anticorpos antiplaquetários contra as glicoproteínas 2B3A e 1B9 na membrana das plaquetas, e aí a gente vai ter esses anticorpos induzindo a fagocitose lá no baço dessas plaquetas, né? Manifestações clínicas depois de um antecedente ali de equimose, de púrpura ou de petequias, a gente vai ter um sangramento das encias, epístaxis, melena e hemorragia menstrual anômala, né? E aí, já que o baço é o lugar onde essas plaquetas estão sendo destruídas, a gente possivelmente pode ter um agrandamento, né, do esplênio, do baço. Diagnóstico é realizado com uma trombocitopenia grave menor, que tenha valores de contagem plaquetária menor a 20 ou 30 mil plaquetas por microlitro, muito baixo de fato, e a exclusão de outras causas que podem estar produzindo essa trombocitopenia, certo? E aí o livro traz a informação de que o tratamento de fato podem ser os corticosteroides como tratamento inicial, porém as pessoas geralmente estão bem sem tratamento, né? Se ela não tem uma causa
uma causa de base produzindo o quadro, ela tá normal sem o tratamento. Aí a gente continua para a púrpura trombocitopênica trombótica, né? E aí essa púrpura, que é o PTT, ela é a combinação de trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiência renal, febre e anomalias neurológicas. Que a gente vai ter como premissa para essa doença? Nessa doença a gente vai ter a insuficiência de uma enzima, o nome da enzima é ADAMTS13, né? A gente tem as siglas em inglês que estabelecem o nome da enzima. E essa enzima ela degrada multímeros de fator de von Willebrand, o que permite que eles se acumulem, que esses multímeros se acumulem e causem agregação plaquetária e adesão ao endotélio. Aí a gente vai ter um efeito trombótico, por isso que a trombocitopênica trombótica, né? O que é interessante porque por que a gente tem menor reconto de plaqueta, porém é um efeito trombótico? Exatamente pela insuficiência desta enzima, ADAMTS13. Aí a etiologia, sobre a etiologia, o livro vai trazer para a gente que é um transtorno similar à coagulação intravascular disseminada, mas não se vincula com o sistema de coagulação de fato, né? Manifestações clínicas, a gente vai ter a púrpura, obviamente, hemorragia vaginal, muito comum, e sintomas neurológicos, podem ser convulsões ou consciência alterada. Se não me engano, essa é a condição em que a gente viu no episódio de House do menino, né? Onde depois descobrem que ele tem dois tipos celulares dentro do próprio organismo, uma explicação bem maluca, mas no primeiro momento se identifica que ele tem insuficiência dessa enzima aqui e uma disfunção do fator de von Willebrand. Eu acho que essa é a condição. Vamos dar uma lida para frente, porque também tem a doença de von Willebrand, que pode ser isso daqui. Na verdade, eu acho que é isso daqui, a doença do garoto, que o garoto tem lá no filme, no, no- na série, né? Porque ele tem um transtorno hemorrágico, ele tem sangrado anal e etc. Bom, o tratamento para isso é a plasmaférese. Plasmaférese é a remoção do plasma do paciente e depois a reintrodução de um plasma que foi congelado. E aí agora a gente entra nos transtornos da função plaquetária deteriorada e não o número de plaquetas, né? Também podemos chamar de trombocitopatia, né? Que é uma condição intrínseca dos trombocitos em si, né? E a gente pode ter as doenças que são herdadas ou as doenças ocasionadas, induzidas por fármacos ou intervenção cirúrgica, onde a gente tem derivação cardiopulmonar, né, o bypass. E aí, por fármacos, o livro vai trazer que a condição mais frequente que altera a função plaquetária e deteriora a função plaquetária é a administração de AS, ácido acetilsalicílico, né? Então a gente sabe que o ácido acetilsalicílico ele produz algumas alterações na atividade da ciclooxigenasa e a gente vai ter uma diminuição na síntese de tromboxano A2 que é necessário para agregação. Então essa pessoa vai ter um problema na função do eixo das plaquetas, onde as plaquetas dela não vão conseguir se agregar, né? E aí o livro traz também, por exemplo, que no quadro 26.2 aqui, tem vários fármacos que podem, de fato, predispor à hemorragia, né? Então tem fármacos que fazem interferência com a produção e função de plaquetas, de fato. Aqui nele está o ácido acetilsalicílico, por exemplo, mas a gente tem antibióticos, antimetabólicos, carbamazepina, certo? Dipridamol, a heparina, obviamente, outros anti-inflamatórios não esteroides, mas a gente vê que aqui tá por... Não, na verdade não.
Então a gente vê que o ácido acetilsalicílico está bem aqui para cima, né, nessa nossa organização. E outras medicações que interferem com os fatores de coagulação em si, né? Amiodarona, esteroides anabólicos, varfarina e heparina, e a diminuição da concentração de vitamina K. Por quê? Diminuição da concentração de vitamina K, porque a vitamina K é necessária para produzir os fatores de coagulação todos, né, praticamente aí, sobretudo os mais importantes. Bom, qualquer um da cascada é super importante. Então, se a gente tiver um medicamento que está diminuindo as concentrações de vitamina K, como antibióticos, esse clofebrato, a gente vai ter uma pior produção dos fatores de coagulação e um transtorno no eixo da coagulação. E aí a gente vai entrar nas hemorragias relacionadas com as insuficiências de fatores de coagulação, né? É, Aí o livro vai trazer a compreensão dos fatores que são herdados de fato e a doença de von Willebrand, que eu acho que é o livro traz que é um transtorno hereditário frequente e a gente tem uma deficiência no fator de von Willebrand. Vamos fazer essa leitura mais aprofundada. Né? Outro dos transtornos herdados é a hemofilia A. E a gente tem alguns transtornos nos fatores de coagulação que são adquiridos também. Então, nós não só herdados, mas acho que para os transtornos dos fatores, a gente vai ter a doença de von Willebrand como o fator mais comum, mais frequente, certo? Depois a gente vai ver a hemorragia relacionada com os transtornos vasculares e coagulação intravascular disseminada também, que é uma compreensão bastante interessante. Então, para começar aqui essa discussão dos transtornos herdados, num de descenso da função dos fatores de coagulação, a gente vai ter os dois transtornos principais, que são a doença de von Willebrand e a hemofilia A e B. Né? A doença de von Willebrand pode se manifestar de diversas maneiras. Né? E a gente tem aqui a compreensão do conceito do eixo do complexo do fator 8 von Willebrand. Né? Então a gente sabe que o fator de von Willebrand ele é produzido pelo endotélio dos megacariócitos e ele é requerido na adesão das plaquetas à matriz subendotelial, quando a gente tem aquele colágeno tipo 3, ou colágeno 4 exposto, aí a gente tem um fator de von Willebrand sendo um fator extremamente necessário ali para o início da adesão das plaquetas, né? E aí o livro traz a ideia de que os fatores 8 e o fator de von Willebrand, eles entram juntos ao plasma e eles circulam juntos, de fato, como uma unidade que promove a coagulação. Né? Então, a gente pode ter uma falha no fator 8 ou pode ter uma falha no fator Willebrand. No fator 8, se a gente tiver uma falha no fator 8, de fato, a gente provavelmente vai ter uma disfunção aqui uma disfunção e apresentação da doença de von Willebrand. Então, começando a descrever a doença de von Willebrand em si, então a gente pode ter duas características, né? Ela pode ir para dois caminhos a doença de von Willebrand. A gente vai ter 3 tipos diferentes. Então, pode ser uma insuficiência ou um defeito no fator de von Willebrand, né? A gente tem os tipos 1 e 3 que se relacionam com baixos níveis de fator de Willebrand e o tipo 2 que se relaciona com defeito de fato na função do fator de von Willebrand. O livro traz a ideia de que o tipo 1 e o tipo 2 são transtornos autossômicos dominantes, né, um pouco mais comuns, apresenta aqui o tipo 1, 70% dos casos, geralmente uma hemorragia leve, no tipo 2, 25% dos casos, uma hemorragia leve ou moderada, porém o tipo 3, que é um transtorno autossômico recessivo, ele é meio raro, né, e no tipo 3 a gente tem o tipo mais grave, né? A gente tem níveis extremamente baixos de fator de von Willebrand na circulação e as manifestações clínicas vão ser muito mais graves. E aí esse fator de von Willebrand, essa falha no fator de von Willebrand, é o que vai corresponder pra gente naquele episódio de House,
Então, agora sim, corrigindo melhor. Será que a tela estava no livro ou estava aqui o tempo todo? Não sei. Acho que estava ali o tempo todo. Ela não estava no livro. Enfim, vou continuar a explicação. A gente conhece o texto e conhece a explicação, mas vamos voltar para cá. Então, doença de von Willebrand foi apresentada nesse garotinho aqui, desse episódio de House, né? Então a gente tem que esse garotinho foi encontrado na frente da casa dele, depois de uma noite de sono, ele tinha sintomas neurológicos de, de confusão, né? Ele tinha sintomas de ilusão e ele no outro dia pela manhã apresentou um sangrado, né, no retal, um sangrado retal forte. O House foi lá e diagnosticou, observando os níveis séricos dele de trombócito e de algum marcador para o fator de von Willebrand, provavelmente, diagnosticou doença de von Willebrand. Porém, ele ainda continuou tendo os transtornos neurológicos, e aí o House identificou que ele tinha, onde mostra nessa imagem aqui, o House identificou que ele tinha células de outro organismo dentro do cérebro, dentro do próprio cérebro. Ele era um gêmeo, né, e tinha dois tipos diferentes de célula dentro do próprio cérebro. E aí o House vai lá e opera. Aqui o foto do sangrado, né? Sangrado coloretal. Mas aqui mostra o House operando, né? E removendo dele as células que eram do outro organismo, né? Como se ele fosse gêmeos e tivesse sobrado aquelas células ali que estavam produzindo para ele aqueles transtornos, né? Aqueles episódios neurológicos. Então, essa é a doença de von Willebrand, né? A doença de von Willebrand vai se manifestar com esses sangrados, hemorragia, espontânea nasal, bucal ou do tubo digestivo, que foi o caso do garoto, ou um fluxo menstrual excessivo, né? E nos casos graves a gente vai ter essa hemorragia gastrointestinal que põe em risco a vida de fato do garoto, né? Ele teve que fazer infusão de líquido ali provavelmente e não se administra. Aí o livro sugere a compreensão de que não se administra nenhum tratamento sistemático distinto à evasão do ácido acetilsalicílico. Então, se a pessoa estava tendo ali, estava fazendo tratamento com o ácido acetilsalicílico, ele te remove e o paciente provavelmente vai responder bem e vai seguir não apresentando nenhum evento. E só para completar com os transtornos adquiridos da disfunção dos fatores de coagulação, a gente tem que os fatores de coagulação 5, 7, 9, 10, 11, 12 e a protrombina, o fibrinogênio, por exemplo, são todos produzidos pelo fígado. Ou seja, se a gente tiver uma insuficiência hepática, uma doença hepática, seja qual for a etiologia, a gente vai ter uma diminuição na síntese desses fatores de coagulação e da protrombina do fibrinogênio e uma hemorragia secundária a essa doença hepática. Alguns desses fatores, inclusive, só são produzidos na presença de vitamina K, certo? Então, a insuficiência de vitamina K, em caso de insuficiência de vitamina K, o fígado não deixa de produzir os fatores de coagulação, mas, porém, só produz esses fatores na sua forma inativa, que são inúteis para a coagulação de fato. E aí, como que acontece a insuficiência de vitamina K? Então, a gente tem que ter em mente que, primeiro, que a vitamina K ela, usualmente produzida por bactérias no intestino humano que são comuns à flora intestinal normal, né? Então, é muito raro o caso de insuficiência de vitamina K em si. Porém, existe o caso de insuficiência de vitamina K se a gente tiver uma disfunção nesse eixo, né, nesse ponto do eixo. Então, no recém-nascido, por exemplo, ainda não está
formar da flora intestinal, então o recém-nascido ele pode de fato ter uma insuficiência de vitamina K. Na pessoa que faz tratamento com um antibiótico que destrói a flora intestinal, também pode existir uma insuficiência de vitamina K. E lembrando que que a vitamina K ela é lipossolúvel, né? Então ela, para que ela seja absorvida de fato, é necessária a combinação dela com sais biliares. Então, se a gente tiver uma insuficiência hepática, uma doença hepática ou uma doença de vesícula biliar, pode acontecer essa mudança, né, no eixo da absorção das gorduras pelo sistema digestivo, e a gente vai ter também uma insuficiência na absorção de vitamina K. E por último, que a gente vai fazer um vídeo separado da coagulação intravascular disseminada, a gente tem a hemorragia relacionada com os transtornos vasculares, né? Em alguns casos, a gente pode, por, por motivos por motivo de classificação, pela classificação, a gente pode denominar essa púrpura de púrpura não trombocitopênica. Então, nesses casos de púrpura, nesses casos de hemorragia, a gente tem um reconto plaquetário normal das pessoas e os fatores de coagulação também normais, porque essas pessoas têm as hemorragias devido a malformações vasculares, a defeitos vasculares, né? A gente pode ter essa púrpura não trombocitopênica como resultado das paredes vasculares estruturalmente débeis, ou um, ou danos por inflamação ou respostas imunitárias das paredes vasculares. A gente vai ter esse sangrado, né? E aí o livro traz para a gente alguns transtornos, né? Algumas causas que produzem esse transtorno hemorrágico, né? A telangiectasia hemorrágica, por exemplo, vai fazer com que os capilares eles estejam dilatados, a parede seja muito fina e produza o sangrado. A insuficiência de vitamina C, que seria o escorbuto, conduz também a síntese insuficiente de colágeno, e aí a gente vai ter uma artéria mais fraca, uma artéria mais frágil, que pode se romper o tempo todo. Doença de Cushing, a gente tem também atrofia proteínica e uma atrofia, né, uma perda do suporte do tecido vascular. E aí, se o tecido vascular, pelo uso excessivo de cortisol, e aí, se o tecido vascular perde suporte, ele se rompe muito mais facilmente. A púrpura senil, que é uma condição comum aos idosos, né? Que ela é produzida também pela senescência, de fato, né? Pelo deterioro da síntese de colágeno na senescência, essa pessoa vai ter sangramentos mais comuns. E a gente vai observar esse quadro de púrpura, né? Aparição de petequia, púrpura na pele e nas membranas mucosas. Então, esse é o transtorno hemorragia relacionada com os transtornos vasculares que não tem origem na trombocitopenia ou na disfunção das plaquetas em si, porém, sim nos defeitos vasculares intrínsecos.